Bem-vindos à nossa primeira parte da aula de Anatomia e Biomecânica do quadril do SOS Físio em Ortopedia. Nesse momento, nós vamos falar sobre os principais pontos dessas duas matérias, dessas duas disciplinas envolvendo a articulação do quadril. Então, para a gente começar, vamos lembrar que a articulação do quadril também é uma articulação sinovial, assim como o joelho, cotovelo e tantas outras. E isso pelo fato de que existe uma bolsa, existe uma cápsula articular envolvendo as superfícies articulares do quadril, e na região interna dessa cápsula a gente tem a chamada membrana sinovial, aquela região, aquela estrutura interna da cápsula articular responsável pela produção e absorção do líquido sinovial. Outra característica importante das articulações sinoviais, a presença desse líquido sinovial presente ali para nutrir e lubrificar a cartilagem e as estruturas intraarticulares, tá? Então, envolvendo a articulação do quadril, a gente tem a cápsula articular e compondo a articulação do quadril, a gente tem basicamente duas superfícies articulares, que é o acetábulo, mais especialmente ali falando, a região interna do acetábulo, é ali que ocorre, é ali que temos a superfície articular, e a cabeça do fêmur, ou a região proximal do fêmur, porque a gente também considera o colo femoral como uma das superfícies, ou melhor, uma das estruturas presentes na articulação do quadril. Então a gente tem como estrutura articular ou superfície articular a cabeça do fêmur e a face interna do acetábulo. Diferentemente de outras articulações, como o joelho e o próprio ombro, a articulação do quadril apresenta um anteparo ósseo, uma congruência óssea muito boa, muito importante para a manutenção da congruência, da estabilidade articular, que é o fato do acetábulo, ser uma cúpula muito bem definida e nela é encaixada a semisfera, da cabeça do fêmur. Então, de uma forma típica, essas duas estruturas se encaixam de uma maneira muito boa, tá? Com bastante facilidade. Então aqui nessa imagem a gente observa numa visão frontal a região articular da cabeça do fêmur em contato com aquela cúpula do acetábulo, certo? Ainda fazendo parte do que seria o quadril, ou pelo menos de estruturas próximas do quadril, a gente tem os trocânteres, Visto aqui de frente eu tenho o trocânter maior, ponto de inserção importante de músculos-chave do quadril, como o músculo glúteo médio, glúteo mínimo, tá? Na região mais posterior desse trocânter, os músculos lá posteriores, como o piriforme e alguns outros, tocando aqui, ou tendo relação próxima com o trocânter maior. E a gente tem o trocânter menor, que ele é mais distal e um pouco mais posterior e medial, ponto também de fixação importante de músculos-chave para o quadril, como por exemplo o músculo ilio-psoas, que é um músculo mais anterior e medial aqui na articulação do quadril. Lembrando que a cápsula sinovial ela para aqui um pouco antes da chegada dos trocânteres. Então os trocânteres eles são extra-articulares, ok? Isso é muito importante, quando a gente vai diferenciar alguns tipos de fratura, tá? Fraturas que acontecem no colo são intraarticulares, fraturas transtrocantéricas ou específicas dos trocânteres são extra-articulares. Isso é um ponto importante, uma curiosidade legal do quadril, Então, para a gente falar do que seriam os estabilizadores passivos do quadril, o primeiro ponto importante é o fato de que existe uma congruência óssea importante, o encaixe quase que perfeito da cabeça do fêmur no acetábulo faz parte ou pode ser considerado um estabilizador passivo, Em contrapartida, se eu tenho um acetábulo raso, displásico, pouco profundo, o comprometimento dessa estrutura óssea, dessa morfologia típica do acetábulo, automaticamente implica numa redução da estabilidade dessa articulação. Então isso é uma relação bem legal que a gente pode fazer, Partindo aqui, acompanhando essas outras figuras, vocês podem ver, a cápsula articular, tá? Parando antes dos trocânteres, lembrem disso, isso é importante, tá? E numa forma, de espessamento dessa cápsula, a cápsula é composta por um tecido conjuntivo denso,
né? E quando você vai ali dissecando com calma, a gente observa espessamentos dessa cápsula, que são os ligamentos do quadril, ou os ligamentos, né, pélvico-femorais, digamos assim, tá? E a gente tem 2 ligamentos ali na frente do quadril e um ligamento atrás. Pela morfologia óssea do quadril, tanto o fato do acetábulo estar olhando um pouco mais para frente e a própria cabeça do fêmur também ser vertida mais anteriormente, isso aqui faz parte da morfologia dessa articulação, né, morfologia típica dessa articulação, ambos têm um certo grau de antiversão, tá? Isso faz com que a região anterior do quadril, ela seja mais descoberta de estrutura óssea, quando comparada ao que seria, então, a região posterior aqui atrás, né? Então, imaginem vocês, o acetábulo olhando para frente e o fêmur olhando discretamente para frente, a gente tem uma região mais descoberta, né, de osso, tá? E isso faz com que esse espessamento da cápsula, né, na região anterior, tenha uma importante função tanto na estabilidade quanto no controle dos movimentos da articulação do quadril. Não é à toa que a gente tem 2 ligamentos na frente e um deles apenas está atrás, tá? Por conta dessa relação morfológica, ok? O principal, talvez um dos mais conhecidos, principal não, porque os 2 são bem importantes. Um dos mais conhecidos ligamentos na região anterior do quadril é o ligamento ilio-femoral, tá? Isso porque, né, na região aqui da região mais superior do acetábulo, a gente tem o que seria previamente o ilho, né? Então, esse ligamento saindo da região mais superior e anterior do acetábulo, mais especificamente do que seria o osso ilho, tá? A gente tem o ligamento ilio-femoral, porque ele vai para a região anterior do fêmur, ou o ligamento de Bigelow, isso porque é um epônimo aí, mas esse ligamento precisa ser lembrado de uma coisa, ele tem 2 feixes, ele parece um Y invertido, então ele sai num único feixe aqui de cima do ilho, tá, na região superior do acetábulo, e ele se divide em 2 feixes aqui embaixo, ele parece de fato um Y. Esse ligamento, ele é super espesso, é o mais espesso dos 3, e ele tem relação com o controle de movimentos como extensão, movimento de adução, tensionando mais essa banda mais lateral dele, e o movimento de abdução, tensionando um pouco mais essa banda mais medial dele, ok? Um outro ligamento importante na região anterior é esse outro aqui mais medial, que é o ligamento pubofemoral, que sai, né, do que seria o osso pubis, tá? Lembrando que o acetábulo, gente, ele é formado, né, num indivíduo adulto, ele já é todo fundido, mas previamente a essa ossificação ali que acontece, tá, nas fases de crescimento, o acetábulo, ele era então formado, vocês vendo aqui o acetábulo, o fundo dele, né, pelos 3 ossos que compõem a pelve, né, então que seria o osso ilho, o osso pubis e o isquio lá atrás, tá? Então por isso que cada um desses ligamentos recebe ali na sua origem o nome de um desses ossos, certo? Saindo então do que seria o osso pubis, tá? A gente tem o ligamento pubofemoral, que é esse menorzinho aqui na frente. Principal responsabilidade dele é controlar movimentos de extensão e abdução. Então imaginem que ele tensiona a partir do momento que o fêmur vai apresentando, né, atingindo ali movimentos maiores de abdução, certo? Por que eu preciso saber disso? Muitas das cirurgias que acontecem aqui no quadril, elas violam, né, elas manipulam, o cirurgião manipula parte pelo menos desses ligamentos. E eu preciso entender o que eles fazem, né, para tomar decisões importantes na hora de poupar esses ligamentos, tá? Poupando então excessos de movimento, para que esses ligamentos sejam cicatrizados após serem submetidos a um procedimento cirúrgico ali no quadril, certo? Então isso não pode ser esquecido ou negligenciado. Por isso que eu sempre falo que a anatomia e biomecânica são matérias básicas, mas elas reforçam muito a nossa tomada de decisão intuitiva muitas vezes, né? Entendendo o que tensiona, quais os movimentos que tensionam esses ligamentos, eu consigo escolher, fazer boas escolhas na hora de poupar esses movimentos, quando eu preciso poupar o quadril por um período para que ele cicatrize, né, para que a cápsula cicatrize esses ligamentos também. Por fim, agora numa vista posterior do quadril, eu tenho esse único ligamento aqui atrás, que sai do isquio, né, e vai lá para frente ali, na região mais superior e anterior do trocânter maior, que é o ligamento isquiofemoral. Também é um ligamento tensionado
num excesso de extensão, porque veja, ele sai de posterior, mas ele termina lá na frente do trocânter. Então, quando o fêmur faz a extensão, quando ocorre a extensão do quadril, o trocânter maior ele se projeta para frente, tensionando esse ligamento isquiofemoral, tá? Então, é importante a gente saber. Também é um ligamento tensionado num excesso de adução do quadril. Tudo isso aqui eu tenho certeza que foi mencionado nas aulas de anatomia, mas com essa correlação clínica, acredito eu, né, ao meu ver pelo menos, fica mais fácil da gente lembrar da importância desses ligamentos, tudo bem? Existem outras estruturas na articulação do quadril que também são responsáveis, né, eu tenho uma parcela de responsabilidade para a estabilização dessa articulação. Uma delas é o labrum acetabular, que é uma estrutura que recobre, ou que está ali repousando sobre todo o rebordo acetabular, exceto aqui embaixo, que seria a incisura, né, do acetábulo, em que não existe rebordo, então não tem labrum, tá? Mas basicamente 90% do rebordo acetabular é recoberto, né, pelo labrum. É uma estrutura de fibrocartilagem histologicamente muito semelhante aos meniscos, e ele está aqui com uma finalidade muito semelhante também, que é aumentar ainda mais a congruência entre o acetábulo e o fêmur, tá? E além de aumentar essa congruência, né, aumentar a área de contato, ele também está aqui num contexto de vedamento. O labrum, ele veda, ele tem esse poder de vedar a articulação do quadril, né, a articulação femoroacetabular, tá? É como se fosse aquela porçãozinha de silicone de um pote de biscoito, por exemplo, né? Sem aquela porção de silicone, existe troca de ar ali, o biscoito resfria lá dentro. Aqui no quadril é semelhante, com a presença do labrum existe um vedamento e ele ajuda a manter a pressão interna que existe dentro da articulação do quadril, e essa pressão interna é um componente que configura ou que melhora a estabilidade dessa articulação, ok? Então a gente tem o labrum acetabular, né, visto tanto aqui numa visão total do quadril quanto nessa visão no plano frontal. Eu observo aqui a ponta dele, tá? Mas ele recobre todo o rebordo. Uma outra estrutura também considerada como estabilizador passivo é o que a gente chama de ligamento redondo, tá? E esse ligamento redondo, ele sai ali do fundo do acetábulo e toca na fóvea da cabeça do fêmur, né? Que é essa região bem no centro da cabeça femoral, que não tem cartilagem, porque tá recebendo ali, ela recebe o ligamento redondo, tá? É um ligamento bastante estudado ultimamente, ele entra aí num controle de estabilidade dessa articulação, principalmente em excessos de movimento, tá? De rotação e abdução do quadril, que a gente consegue ver aqui nesse vídeo, né? No momento que o cirurgião vai luxar a articulação do quadril aqui, que seria fazer uma prótese, eu observo o ligamento redondo lá ali no fundo, né, da imagem, para que a gente entenda que ele só é visível uma vez que a gente faz a luxação dessa articulação, tá? Por meio, aqui dentro desse ligamento que passa a artéria da cabeça do fêmur, que tem uma relação importante com a vascularização da cabeça femoral, certo? Existem coisas importantes dentro da anatomia do quadril, tá? Que vale a pena a gente ponderar, né? A morfologia óssea, ela, quando muito distinta, quando fora do que a gente entende por um contexto típico, isso compromete tanto a estabilidade dessa articulação quanto a mobilidade dela e, consequentemente, a integridade da articulação do quadril. Vocês vão entender isso ao longo dos próximos slides, tá? Existe o que eu comentei ainda há pouco, né? Na morfologia típica do acetábulo, vamos falar especificamente de acetábulo agora, existe o que a gente chama de ângulo de antiversão do acetábulo, tá? E o fato do acetábulo não estar olhando propriamente dito para a lateral e sim discretamente para frente, então imagine aqui o meu acetábulo do quadril direito, né, ele não olha totalmente para a lateral, ele tem essa versão anterior. Isso faz com que a parede anterior do acetábulo esteja, ao ser vista aqui, né, numa visão frontal, esteja projetada mais medialmente que a parede posterior do acetábulo. Então, o fato dele estar antivertido, a parede medial, ou melhor, a parede anterior é mais medial que a parede posterior. Isso é o que a gente vê na imagem
A aqui dessa primeira figura que eu tô mostrando para vocês, né? Então, a linha A é o rebordo anterior do acetábulo e a linha B é o rebordo posterior do acetábulo. Isso faz, gente, junto com o fato da cabeça do fêmur também ser vertida anteriormente, né, discretamente, ali ambos em torno de 15 graus, isso faz com que a amplitude de movimento que ocorre ali para a região anterior do quadril, como flexão, né, rotação interna, adução, todas essas amplitudes são maiores do que as amplitudes contrárias, né? Então a gente faz muito mais flexão de quadril, tá? Do que extensão, né? A nossa extensão é bem limitada. Isso tem relação com essa versão anterior do acetábulo e da cabeça do fêmur. Quando essa versão do acetábulo, já que a gente está falando dele, é comprometida, isso se reverte, né, em alteração do exame de imagem e também das amplitudes de movimento. Então, a gente tem o que seria o chamado sinal do cruzamento. O que é isso, né? A figura B aqui, em que o fato do acetábulo não ser vertido anteriormente ou tá pouco vertido, então, digamos que ele está olhando aqui agora diretamente para a lateral, o que não é comum, né, faz com que a parede anterior, ao ser vista numa imagem, ela acabe em algum momento cruzando o que seria o rebordo da parede posterior. É o que acontece na imagem B, né, em que a linha C é a linha da parede anterior, mas em algum momento, ó, visto aqui de baixo para cima, em algum momento ela cruza com a linha D, que é o contorno da parede posterior. Isso precisa ser treinado a olho nu, tá? Mas é super fácil de ir treinando. Eu oriento vocês a ficarem olhando bastante raio-x em AP de quadril para identificarem isso, mas lembrem, num quadril típico, num acetábulo típico, essas duas linhas, a parede anterior e a posterior, elas não se cruzam. Se você está enxergando o cruzamento dessas linhas, você está diante de um sinal do cruzamento e isso simboliza ou representa uma retroversão do acetábulo, tá? Uma vez que o acetábulo está retrovertido, concorda comigo que o anteparo anterior é maior do que o comum e automaticamente a flexão, né, e principalmente movimentos combinados como flexão, adução e rotação interna vão estar mais limitados do que o normal. Tudo bem, gente? Uma outra coisa que a gente consegue, né, quantificar o quanto que o acetábulo está com a morfologia típica ou não é através do ângulo de Weber, tá? Falando da versão acetabular, é mais nesse ponto aqui, né, na torção dele, se ele está mais anterior ou mais posterior. Falando agora da cobertura superior do acetábulo sobre a cabeça do fêmur, tá? Eu tenho o ângulo de Weber, ok? O ângulo de Weber, ele é basicamente traçado, né? Você traça uma linha A que cruza o centro da cabeça do fêmur e uma linha B que vai bem do centro da cabeça do fêmur até a parte mais proeminente do acetábulo. Esse ângulo ele tem que ter em torno ali de 30 graus. Muito menos que isso, eu identifico, né, um acetábulo que está cobrindo pouco a cabeça do fêmur, ok? Se eu tenho um acetábulo que cobre pouco a cabeça do fêmur, isso compromete a área, né, de descarga de peso. E lembra, quanto menor a área, maior as pressões por ponto. Isso tende a gerar um desgaste maior, né, na articulação do quadril, mais precoce. Uma outra coisa importante é que a amplitude de movimento, né, principalmente de abdução, por exemplo, num acetábulo que cobre muito a cabeça do fêmur, ela é menor. Num acetábulo que cobre bem pouco, ela tende a ser maior, tá? Então lembrem, essa questão morfológica tem relação com as amplitudes de movimento, o grau de estabilidade ou não dessa articulação e, consequentemente, a integridade dessa articulação. Quanto menor as áreas de contato, principalmente em zonas de descarga de peso, como é o teto do acetábulo, né, maior as pressões por ponto, o que significa que isso tende a gerar um desgaste maior naquelas zonas de descarga de peso, ok? O ângulo de Weber, ele é importante para a gente identificar isso, né? Falando ainda de cobertura acetabular, eu consigo avaliar o quanto da cabeça femoral está descoberta pelo acetábulo. Então, olhando aqui basicamente nesse raio-x em AP, eu consigo perceber que o lado direito do quadril, né, que é o R aqui de right, ele tem, ó, uma parte da cabeça do fêmur está muito mais descoberta que a outra área, né? E como que eu sei disso? Eu passo uma linha que toca exatamente no ponto em que o acetábulo termina de cobrir o fêmur e uma outra linha na parte, até o finalzinho ali da cabeça do fêmur que está descoberta, né? Eu observo que um lado, o lado direito em especial, está bem mais descoberto
que o lado esquerdo, né, o que configura o que a gente chama de displasia acetabular, né, um acetábulo displásico ou raso, tá? Isso configura maior amplitude de movimento, menor estabilidade para o quadril, né, e maior sobrecarga por área, principalmente no teto acetabular, tudo bem? Falando agora das alterações, né, do fêmur, tá? Assim como o acetábulo apresenta uma morfologia típica, o fêmur também. A primeira delas, ou um dos pontos mais comuns que a gente pode ressaltar aqui, é o ângulo de versão do colo do fêmur, né? Mais uma vez, o fêmur ele não olha totalmente para dentro, para medial no acetábulo, ele olha discretamente para frente, cerca de 15 graus, tá? Como a gente já havia mencionado. Em mulheres, isso pode ir até 18 graus, mais ou menos. Então, essa versão, ela gira em torno de 9 a 15, 18 graus em mulheres. Se eu não tenho nem 9, ou seja, 8, 7, 5 graus, eu configuro uma condição de retroversão do colo do fêmur, né? Então, ele está olhando agora para trás. Mas também, se eu passo muito de 15 graus, 20, 25, 30 graus de versão do colo do fêmur, eu configuro um excesso de antiversão ou, né, uma hiperversão anterior do colo do fêmur. Tudo isso tem uma implicação clínica direta, uma implicação biomecânica direta, tá? Tanto o acetábulo quanto o fêmur são vertidos anteriormente. E aqui na frente, ó, a primeira imagem, né, essa mais superior, é uma condição típica, normal, de versão do colo do fêmur. Existe um centro de rotação que se encaixa muito bem entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, numa condição morfológica típica. Já na condição de antiversão, observem vocês que existe um comprometimento da congruência, né? Então, o acetábulo está olhando muito mais, o fêmur está olhando muito mais para frente do que o acetábulo. Normalmente, um indivíduo ao longo da maturação da marcha, né, ele não vai andar, porque imagina, o fêmur está olhando para frente, todo o membro inferior dele tenderia a acompanhar essa rotação, certo? Só que aí, para melhorar ou para manter o máximo possível de congruência, durante a maturação da marcha, o que o indivíduo tende a fazer? Involuntariamente, ele tende a forçar, né, esse reencaixe dos centros de rotação, o que faz com que todo o membro inferior se reestruture e os pés, eles comecem ou eles passem a olhar para dentro, né, que é o que a gente chama de marcha em to, de dedos, in, para dentro. Então, não é incomum quando você olha um adulto, tá? Ou seja, já todo maturado, né? Andando com os dedos, os pés, né, olhando muito um para o outro, é provável que esse indivíduo tenha uma alteração morfológica da versão do colo do fêmur para frente, porque daí ele tenta corrigir, trazendo todo o membro inferior rodado para dentro. Acontece algo semelhante quando o indivíduo tem retroversão acetabular, né? Então seria o contrário, é o que a gente chama de marcha em to off, porque aí para gerar a melhora da congruência fêmur acetábulo, o indivíduo roda todo o membro inferior para fora. Então, aquela marchinha de pato, né, em que o indivíduo tem muito mais dedos para fora do que o comum, tá? Então, isso aqui clinicamente a gente consegue identificar, né? Então, vejam vocês, aqui é uma forma de mostrar, né, que essa moça está caminhando, as patelas, elas ficam zarolhas, né, vesgas, uma olhando para a outra, porque todo o membro inferior se dispõe rodado para dentro, para compensar o excesso de versão anterior do colo do fêmur. Uma outra característica clínica muito importante é em que a gente pode identificar ou deduzir que ali a gente está diante de um quadro de excesso de antiversão do colo do fêmur, é isso aqui, ó. Lembra, as alterações morfológicas implicam em amplitudes de movimento, aumentadas ou reduzidas, certo? Aqui com o fêmur não é diferente. Se existe um excesso de versão anterior, tá? Automaticamente, quando eu vou fazer rotação externa, rotação lateral desse quadril, o fêmur já está tão rodado para frente, né, que rapidamente esse fêmur bate aqui na parede posterior do acetábulo, ou seja, a rotação externa, que deveria ter ali cerca de 45 graus em média, ela tem 25, 30 graus. Excesso de antiversão do colo do fêmur implica em redução da amplitude de rotação externa do quadril, certo? Em contrapartida, né, eu tenho muita versão anterior, eu tenho toda essa excursão de movimento para rotação interna até haver, né, o embate aqui entre fêmur e acetábulo. Então,
Isso significa que o indivíduo com excesso de versão anterior do colo do fêmur tende a apresentar aumento da amplitude de rotação interna daquele quadril, né? Então, para a gente inferir a antiversão do colo do fêmur presente sem nenhum tipo de exame, de imagem, o que seria ideal, obviamente, eu preciso estar diante de um quadro em que aquele quadril tem rotação interna aumentada, então vai para 50, 60 graus, e rotação externa reduzida, tá? Então, ao invés de 40, 45, tem 25, 30. Isso é importante. Tudo bem, gente? E, obviamente, aqui, como a gente pode observar, né? É bastante rotação interna nesse teste aqui de amplitude total e reduzida. Amplitude de rotação externa, amplitude passiva, tá, galera? E aqui, né, funcionalmente falando, a margem twin configurando um excesso de versão anterior do colo do fêmur, em especial essa menina tinha 31 graus de versão do colo do fêmur à direita e 34 à esquerda, ou seja, o dobro do que é esperado, né? Realmente era um caso bem, assim, interessante de alteração morfológica, tá? Outra característica morfológica importante da articulação do quadril é o ângulo cérvico-diafisário. Agora eu já não olho mais para a versão, né, de cima para baixo, eu estou olhando de frente, tá? E o ângulo cérvico-diafisário é exatamente o que ele diz, é o ângulo formado entre a questão, o colo, né, que a gente chama de cérvico por conta de pescoço, de colo mesmo, e a diáfise do fêmur, tá? Esse ângulo, tipicamente, ele cursa com média de 125, 130 graus, tá? É a condição do meio aqui dessa imagem que eu tô mostrando para vocês. Quando esse ângulo tá muito diminuído, ou seja, próximo de 90 graus, eu configuro um quadro de coxa-vara, tá? De varismo do colo femoral. Quando esse ângulo tá muito aumentado, né, que é o ângulo daqui, ó, muito aumentado, próximo de 180, ou seja, 160 graus mais ou menos, 150 graus, eu configuro um quadro de coxa valga ou de valgismo do colo femoral. Tudo isso também tem uma implicação clínica, funcional, biomecânica direta, tá? Porque o indivíduo ou ele tem uma alteração morfológica clássica dele, ele nasceu com uma coxa vara, uma coxa valga, ou ele tem isso de forma adquirida, né? Depois de uma fratura, uma fixação mal feita, uma perda da fixação, ou mesmo ele não fez a fixação da forma que deveria, né? E aí ele cursa com uma consolidação ruim, caracterizando valgo ou varo do quadril, né? Tudo isso pode acontecer também, principalmente com quem lida com trauma, tá? E mais uma vez, isso tem implicação clínica direta. Então aqui, por exemplo, eu tenho um caso clássico, né, de uma doença da infância, a paciente cursou com alterações adquiridas, né, por conta de uma epifisiolise, também uma displasia do acetábulo, tá? E aqui, se vocês forem observar, ela já tem uma síntese, né, prévia aqui no fêmur, mas se vocês forem observar, esse ângulo cérvico-diafisário dela tá muito aumentado, né? Tá bem próximo de 180 graus. O que significa, queridos, que isso implica, tá, na vantagem mecânica que o glúteo médio, tá, que é o músculo, né, que sai aqui da região superior da pelve, vem, se insere no trocânter, um dos principais, no trocânter maior, é um dos principais estabilizadores da pelve nesse plano aqui frontal, tá, e consequentemente na abdução e adução do quadril, ok? Esse músculo se insere no trocânter maior, né? A inserção desse carinha aí no trocânter maior, desse quadril que está extremamente valgizado, né? Faz com que esse quadril valgizado faz com que o braço de alavanca desse músculo esteja muito menor. Então lembra daquela distância entre o eixo de rotação e o ponto em que o músculo está inserido e fazendo, né, gerando força para gerar torque. Quando essa distância é menor, automaticamente isso faz com que o torque gerado por essa musculatura seja menor. Existe uma desvantagem para o glúteo médio, né, no plano frontal aqui da pelve, quando eu tenho uma alteração em valgo da coxa, né, e isso faz com que o indivíduo apresente alguns comportamentos clínicos bem típicos, né? Então, se vocês puderem olhar com calma esse vídeo, vocês vão ver que ao pisar no chão com o membro inferior esquerdo, essa moça, que é o membro que apresenta alteração, né, do valgismo aqui do colo,
ela apresenta uma inclinação do tronco, tá? É relativamente discreta, mas é dela, é a forma que ela se adaptou. O que que é isso? Né? O que que é essa inclinação ipsilateral do tronco? É uma tentativa do corpo dela, né, de poupar esse glúteo médio que já apresenta uma desvantagem mecânica aqui por conta dessa redução da alavanca dele, já que o trocânter está tão próximo, né, aqui, ó, do eixo de rotação do fêmur, tá? Por conta do valgismo. Então, observe o quanto que essa questão anatômica e morfológica do quadril tem como implicar na clínica, né, diretamente. Tudo bem? A primeira parte encerra por aqui, a gente se vê na segunda parte da aula.